Ainda meditando sobre a pregação cujo tema foi a lei da semeadura, baseado no texto de Números 27, de 12 a 14, quando Moisés não pôde entrar na terra prometida, a conclusão da pregação foi assim registrada: é melhor prevenir do que remediar. Então, eu gostei muito dessa frase: é melhor prevenir do que remediar. Porque remediar a gente pode, mas tem as consequências. Então, se eu puder prevenir, é melhor, porque daí eu não colho as consequências. Outra frase que eu gostei: todo pecado vai deixar consequências, não tem como não deixar consequências. Ontem na célula um irmão falou assim: eu posso não semear, mas eu não posso não colher. Ou seja, uma vez semeado, a colheita é certa. Eu achei bastante interessante. Outra frase aqui que diz assim, a desobediência não afeta nossa eternidade, mas também afeta o nosso presente. Por que a importância dessa frase? Porque às vezes a gente fica dizendo: mas é só lá no futuro, vou ter que me acertar só lá no futuro. Muitas pessoas precisam serem acertados, são afetados hoje pelo pecado. No caso o que a gente citou foi Ananias e Safira, né? A gente citou Ananias e Safira, que foi imediato, né, a situação. Em Apocalipse diz: vem sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Lá quando Deus fala na carta para a igreja de Éfeso: arrepende-se, senão eu te removo do teu lugar. Não é assim: no futuro te removerei. A ideia é: tome uma decisão agora, seja imediato, né? Deixa eu ver, uma outra frase foi: Deus é bom, mas as consequências não serão anuladas. Deus é bom, mas as consequências vão continuar acontecendo. Então, não podemos confundir a bondade de Deus com consequência de pecado, né? A gente tem que ter isso em mente. Consequências do pecado vão acontecer nas nossas vidas, independente do amor de Deus. Porque a culpa não é do amor de Deus, nem de Deus. A culpa é da semente. Qual foi o tipo de semente que nós plantamos? Vamos colher os frutos da semente que nós plantamos. A palavra de Deus fala sobre isso, e lá em Gálatas 6, diz: o que o homem semear, também ceifará. E uma outra frase diz assim: que cada um de nós sejamos dominados não pela culpa daquilo que já aconteceu. Dominados nós seremos, mas que não seja pela culpa. Que aquilo que nos domine seja o temor, né, de Deus, do Senhor. Que seja aqui esse temor que nos domine para nos ajudar, né, a nos proteger. O temor nos protege. Por exemplo, eu pego o meu carro, eu tenho a sinalização, eu preciso estar prestando atenção na sinalização pelo temor não só de uma multa, mas o temor de um acidente, do que pode acontecer. Então, se eu temo a consequência de um acidente ou de uma multa que seja, de uma repreensão que seja, esse temor me ajuda me protege de certa forma. Então, que cada um de nós sejamos dominados pelo temor do Senhor, que nos protegerá, do que pela culpa daquilo que já aconteceu, porque a culpa é terrível. E a última frase que eu quero destacar é que o pecado e a desobediência precisam ser evitados e não consertados. Que nosso grande exercício seja de evitar o pecado, porque consertar dá muito trabalho e às vezes nos custa um preço caríssimo consertar. Então, o pecado e a desobediência precisam ser evitados e não só consertados. Esse é o meu desejo para a minha vida e para as nossas vidas também, para a tua vida também, para todos nós. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a evitarmos o pecado. Livra-nos do pecado. Senhor, nós te damos liberdade para
para nos alertar, nos constranger, para chamar a nossa atenção. Mostra aquelas áreas, Senhor, que nós estamos correndo perigo. Ó Deus, levante pessoas para nos trazer palavras que, de certa forma, nos despertem, Senhor, como sendo algo que nos chame a atenção, que a gente perceba que Tu estás falando através dessas pessoas ou através de circunstâncias. Por favor, Senhor, nos ajude a evitarmos e não cairmos na cilada do pecado, para que os Teus planos, os Teus propósitos, para que os Teus projetos se cumpram na nossa vida e não sejam impedidos, como infelizmente aconteceu na vida de Moisés. Essa é a minha oração. Eu rogo, Senhor, por esse meu irmão, essa minha irmã também que está ouvindo. Eu rogo pela vida dos meus filhos, a minha vida e de minha esposa, pela vida da comunidade Batista Shalom, pelos meus discípulos, pela liderança. Ó Deus, por cada membro das nossas células, por cada ministério. Por favor, Senhor, nós temos uma responsabilidade tão grande. Não podemos, Senhor, cair nessa cilada do diabo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.